Existem clichês em diferentes gêneros. Quando a gente pensa no romance, tem Os Opostos Se Atraem, que é bem conhecido, tem O Primeiro Encontro Fofo. Hoje em dia o que está bem famoso é o Enemies to Lovers, isso tanto em livros quanto em séries, em filmes. Mas tem um em particular, pensando em romance, que eu quero falar nesse vídeo, que é A Pessoa Certa no Tempo Errado, tipo Right Person, Wrong Time, que acaba englobando outros gêneros ali, outros clichês no processo, e essa lista aqui que eu fiz reúne alguns que, na minha opinião, são os mais interessantes. Dá pra começar com aquele tipo de história em que amigos que são amigos por muito tempo e só percebem que gostam do outro quando perde aquela pessoa, onde dá pra citar Um Dia, que tem um livro que eu adoro, o livro de paixão, que é sobre o Dex e a Emma, né, que são esses amigos desde ali da formatura da faculdade, né, e aí a gente acompanha um dia específico, que se eu não me engano é 13 de julho, ao longo de vários anos na vida dos dois, e como que eles são a pessoa certa do outro, mas o tempo nunca ajuda eles particularmente. E aí tem o filme que eu adoro lá com a Anne Hathaway, saiu uma série recentemente na Netflix, eu vi só o primeiro episódio, eu não continuei assistindo, mas parecia ser legal também, porque o material original por si só já é muito bom. Um outro filme que dá pra se encaixar nesse lugar de amigos por muito tempo é o Por Inteiro, que foi um filme que saiu recentemente, eu sinto que passou batido por muita gente, que é sobre o Simon e a Laura, que são dois grandes amigos que têm ali uma amizade inseparável, só que quando ela decide fazer um teste de compatibilidade amorosa, o Simon decide por não fazer porque ele não acredita nisso. E aí quando sai o resultado, essa amizade, essa proximidade dos dois acaba abalada. Tell me that I'm making a good decision. No, awful. Great, thanks. You know this is going to ruin our friendship. Everyone we know who's taking the test, as soon as they meet their soulmate, they vanish. Se Um Dia é muito mais amorzinho, o Por Inteiro é muito mais dolorido e real. Por mais que ele parta ali desse princípio de sci-fi, ele lida muito mais sobre uma questão real, sobre, tipo, a dor de você não estar com quem você gostaria e você trair com quem você está. Ele poderia ser muito mais profundo nisso que eu tô falando, mas no que ele acaba entregando é funcional. E já mergulhando na questão mais sci-fi, fantasiosa, a gente tem bons filmes de timing errado, como o Te Amarei Para Sempre, que abre um subgênero muito específico que é a Rachel McAdams se apaixonando por viajantes no tempo. Nesse, ela é a Claire, que acaba se apaixonando pelo Henry, que é um homem com um problema genético que o faz viajar involuntariamente pelo tempo. Então a linha dos dois, a timeline temporal dos dois, acaba se encontrando em momentos desconexos. Um outro filme que desafia a lógica temporal é o Your Name, que possivelmente é o filme mais famoso do Makoto Shinkai, o mais conhecido, e eu fiquei muito surpreso que o filme está completando agora em 2026, 10 anos já do seu lançamento, tipo, o tempo soa ali. A história aqui acompanha a Mitsuha Yutaki, ela, uma estudante do ensino médio de uma cidade rural, ele, um garoto que estuda e vive em Tóquio. Um dia, eles passam a trocar de corpos quando vão dormir e decidem estabelecer regras para conseguir conviver e no processo acabam desenvolvendo um interesse um pelo outro. Your Name vai da comédia pro romance, pro drama, de uma forma muito fluida e divertida, e aí me veio na cabeça, quando eu tava fazendo o roteiro pra esse vídeo, que é um quezinho ali, um pezinho na Casa do Lago, lá com Keanu Reeves e a Sandra Bullock, só que aqui eu acho que ele passeia muito mais pelos gêneros e tal, por mais que a Casa no Lago também seja um filme legal, dessa diferença temporal e dos personagens que se gostam e como que eles vão conseguir ficar junto no final, mas Casa no Lago é muito mais um romance por si, do que exatamente Your Name, o que me apetece mais. Inclusive, em relação a Your Name, peraí, a editora Verus me mandou esse mangá aqui, que é Your Name Another Side Earthbound, que eu fiquei bem curioso para ler, porque não é exatamente o filme no transposto para quadrinho, e sim meio que expandindo a história, o que eu achei bem interessante. Mas seguindo no cinema asiático, eu acho que a gente tem dois exemplos que são certeiros sobre esse clichê da pessoa certa no tempo errado. Um clássico dos anos 2000, que é O Amor à Flor da Pele, do Wong Kar-wai, né, que é sobre esse homem e sua vizinha que desconfiam que seus respectivos cônjuges estão tendo um caso. Então, os dois se aproximam, esperando não cometer o mesmo erro dos seus parceiros. Wong Kar-wai cria uma história melancólica de um amor proibido dessas duas pessoas através do cotidiano, desses encontros formais que se desenvolve para encontros escondidos e desse sentimento crescente que eles precisam reprimir a todo custo,
seja pelo fato deles não quererem repetir o que seus parceiros fizeram, por quererem ser melhores, se sentirem melhores do que esses parceiros. O outro filme mais recente acaba sendo Vidas Passadas, né, da Celine Song, que provavelmente é o mais óbvio da lista, mas não tem como não colocá-lo, porque eu acho que ele é tão bom nessa proposta de pessoa certa no tempo errado, porque o filme gira muito em torno disso, sobre a Nora e o Rei Sang, que são essas duas pessoas que se conhecem desde que eles eram crianças, e eles se gostavam de maneiras diferentes ao longo da vida e através desses encontros e desencontros dos dois. There's a word in Korean, inyeon. It means providence or fate. Esse é o maior exemplo de timing errado que a gente tem ao longo do filme todo, porque primeiro tendo que lidar com o fato da migração da Nora para a América. Depois, quando eles se reconectam mais velhos, é sobre essa desconexão que eles têm dessa distância, mesmo estando próximos online. E por último, quando o Rei Sang decide visitar a Nora, ela já está casada. Segundo a diretora, Vidas Passadas se estrutura em 3 despedidas, 2 ruins e uma boa, nesses momentos em que eles se reencontram. E no processo é muito também sobre eles se despedirem daquelas versões pelas quais eles se apaixonaram no outro. E nesse processo, a Celine Song cria um filme romântico impossível, de um amor platônico tendo que competir com um amor real e adulto, sobre como as nossas memórias são versus aquilo que a vida acaba levando no processo. E eu acho que o que faz esse filme ser tão bom e ele crescer tanto é que ela não toma o caminho óbvio e esperado que você imagina nesse tipo de história romântica e tal. Ela segue pelo inesperado, só que aqui é tão bem feito que dói quando você vê as escolhas dos personagens e o que é de fato ser maduro numa situação dessa, talvez. Fica aqui o questionamento, mas esse filme, ele é ótimo. 근데 이번에 와서 확인한 사실은 넌 너기 때문에 떠나가야 했어. 그리고 내가 널 좋아한 이유는 네가 너이기 때문이야. 그리고 넌 누구냐면 떠나는 사람인 거야. Indo para a França, a gente tem um filme que talvez funcione como uma dobradinha com o Amor à Flor da Pele, que é Retrato de uma Jovem em Chamas, que eu assisti pela primeira vez apenas agora em 2025. E puta merda, que filme lindo, que filme poético, visualmente maravilhoso, muito dolorido também, sobre amizade, amor, observação. É um filme muito de observação do olhar, onde a gente tem a história da Marianne, que é contratada para pintar em segredo um retrato da Eloise, porque esse retrato vai ser dado para o homem com quem ela irá se casar, mas ela não quer isso, então ela passa a se recusar a pousar. Só que isso é uma obrigação daquela época. O timing errado aqui, claramente, ao meu ver, é a época na qual o filme se passa, onde a gente tem ali 1770 aproximadamente, onde esse amor queer tem que lidar com as convenções e obrigações de uma sociedade patriarcal. A forma como a diretora Celine Sciamma, engraçado, né? A gente tem a Celine Song no Vidas Passadas, tem agora essa Celine aqui em Retrato de uma Jovem em Chamas. É muito interessante porque ela desenvolve o sentimento e a relação dessas duas personagens muito através do olhar, que acaba sendo o mesmo olhar com o qual a Marianne precisa pintar esse retrato, que vai fazer com que a pessoa que ela passa a nutrir sentimentos seja oferecida a uma terceira. Então, como eu disse, é algo muito doloroso em certo nível, mas também é muito poético na forma como a diretora enquadra esse olhar das duas. E esse é um filme também que lida muito sobre essa questão do timing errado e a pessoa certa, na perspectiva de Amores Proibidos, que eu acho que é algo também recorrente em Timing Errado, Pessoa Certa. E grandes poesias surgem de Amores Proibidos. E esse filme é um grande exemplo dentro desse subgênero. Desencanto, de 1945, é sobre a Laura e o Alec, que são dois estranhos que se conhecem por acaso em uma cafeteria enquanto estavam esperando seus respectivos trens para ir embora para suas casas e seus respectivos cônjuges, e desenvolvem a partir dali uma amizade que acaba se tornando um sentimento mais profundo. Nas minhas pesquisas, esse foi um dos filmes mais antigos que apareceu, tipo, em termos de lançamento, né? Ele é de 1945, e aí eu fui ver, e é interessante que ele, de certa forma, até compartilha um pouco a questão de como a história é contada com Amor à Flor da Pele, só que sem a mesma beleza poética, visual do filme do Wong Kar-wai, só que
eu acho que é interessante que ele cria um diálogo com a brevidade dos trens que esperam um pouco ali na estação até irem embora, e como os encontros deles precisam ter uma duração muito específica, então talvez isso alimente muito o que eles sentem, mas também tem o compromisso já estabelecido com os seus parceiros, então é um olhar muito da época desse tipo de história da personagem, querer aquilo, e a gente acompanha muito a narração da Laura, né? Mas o quão ela também se sente errada e quer se punir por estar fazendo isso. 2/3 da trilogia antes do Richard Linklater, na minha opinião, é também esse tropo da pessoa certa no tempo errado, só que em momentos diferentes. O primeiro, o Antes do Amanhecer, é muito sobre o amor na juventude, sabe? Sobre essa paixão que surge. E revi o filme no cinema recentemente, e cara, é tão interessante reparar como é um filme que encapsula tão bem o período no qual ele se passa, que é antes da internet, antes de você ter o celular na mão e acesso a tudo, a todos, o tempo todo. E nesse filme em particular, como o acaso é tão importante nessa história, e eu acho que é um elemento recorrente nesse tipo de história, da pessoa certa, tempo errado, o acaso que às vezes surge para esses personagens se conhecerem, e como o que importa é o momento em que eles estão juntos. Coisa que retorna em Antes do Pôr do Sol. Só que anos depois a gente tem o Jesse casado e com filho e a Celine namorando. E ao longo ali de 1h20 a gente vai acompanhando esses personagens, sempre naquela dúvida se eles vão de fato consumar aquele sentimento que eles têm. Coisa que o filme mantém até o último segundo possível, que eu acho que tem um dos melhores finais para esse tipo de história que deixa na sua cabeça o e se. Você que preenche se de fato o Jesse vai perder a passagem dele para ir embora e vai ficar com a Celine ali. Mas aí vem depois o Antes da Meia-Noite e você tem a resposta. Let me sing you a waltz out of nowhere, out of my blues. Let me sing you a waltz. E para fechar em 10 filmes, eu não vou citar nenhum, eu vou pedir para você deixar aqui nos comentários qual filme ficou faltando, qual você mais gosta. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, que isso vai ajudar bastante o YouTube a mandar para outras pessoas. Assina o canal e a gente se vê na próxima. Tchau!